Caros irmãos e irmãs, passado a semana que ouvimos o Evangelho do Semeador, a Igreja insiste positivamente em nos apresentar modelos de terra boa, aberta à palavra semeada. Essa semana, 4 grandes testemunhas do que pode o Divino Semeador, rico em paciência, fazer em favor daqueles que lhe abrem o coração, nos serão apresentadas na Sagrada Liturgia. Portanto, coloquemos diante da mensagem da palavra o que a palavra de Deus nos quer dizer hoje. Os santos são testemunha de fé levada até as últimas consequências. Por isso a Igreja, desde tempos remotos, os introduziu na celebração do mistério pascal de Cristo. Assim como cada domingo, também nossa Páscoa semanal nos abre a possibilidade de nos encontrarmos mais uma vez na casa do Senhor para sermos nutridos com o pão da palavra e da Eucaristia, elementos que nos dão força para que também nós nos tornemos suas testemunhas até os pontos mais extremos da terra e da nossa existência. Uns fazem esse percurso com mais rapidez e agilidade, outros com maior lentidão e dificuldades. Alguns sob tantas dificuldades, outros com certas facilidades. O Senhor, que sabe de que barro somos feitos, tem exercido a nosso favor uma paciência em saber esperar o tempo justo e o momento oportuno para colher nas nossas vidas o que Ele tem implantado com o anúncio da palavra e com a vivência dos sacramentos. Foi sobre essa paciência divina que a liturgia da palavra nos falou hoje. Rememoramos-nos nesse 16º domingo do tempo comum, como dito. Domingo passado, o Evangelho deste domingo é continuação do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus e nos apresenta uma série de 3 parábolas: a do joio, a da semente de mostarda e a do fermento, ambas ditas por Jesus para ilustrar o modo de entender como se manifesta o reino de Deus. Das 3, o texto de Mateus sublinha a primeira, para a qual Jesus fez uma homilia, explicando-a em casa aos seus discípulos e dando-lhes sentido. Também a nós, nesse momento, como aos discípulos, Ele nos abre e revela as Escrituras e parte o pão para nós. Com essas 3 parábolas, Jesus também traça a situação do reino espalhado pelo mundo, do qual a Igreja é um sinal. A parábola da semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo, e que, embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Indica o crescimento do reino sobre a terra. Uma semente pequena, lançada numa terra distante, árida, desértica, confiada a um pequeno grupo, se estende por toda a terra. Comparar o reino com o fermento, que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado, equivale também a indicar o crescimento do reino, não tanto em extensão, quanto mais em intensidade. Indica a força transformadora do Evangelho, que fermenta a massa dos batizados, a Igreja, fazendo-a transformar-se em pão, alimento, oferenda para a salvação dos homens, seus irmãos. A parábola do joio é esclarecida, como já sublinhamos, pelo próprio Jesus. O homem que semeia a boa semente é ele mesmo. O campo é o mundo. A boa semente semeada são os que pertencem ao reino. O inimigo que veio semear a má semente, enquanto todos dormiam, é o diabo. O trigo, fruto da boa semente, é o joio, fruto da má semente,
cresce juntos até o dia da colheita, identificados com o fim do mundo. Naquele dia se colherá primeiro o joio, que não são aqueles que fazem os outros pecar e os que praticam mal, depois de que os lançarão na fornalha de fogo, e depois então se colherá o trigo, os justos que brilharão como o sol no reino dos céus. Os anjos farão essa colheita. O apóstolo Paulo, na segunda leitura, fala também do Espírito Santo que vem em socorro da nossa fraqueza. Ele que intercede por nós, colocando-nos diante desse divino personagem. Paulo apresenta a nós como aquele que foi enviado para nos ajudar a nos aproximarmos do divino agrítulo, com ânimo, confiança na sua virtude, por excelência, a paciência, e a paciência é a ciência da paz, da qual o divino agricultor é o príncipe. O tema central da parábola do joio é a paciência de Deus. A liturgia o sublinha com a escolha da primeira leitura, que é o hino à força de Deus, que se manifesta sob a forma de paciência e indulgência. A paciência de Deus não é uma esperar o dia do juízo para então punir com mais satisfação. Ele é verdadeiramente como canta o Salmo responsorial: clemente e fiel, amor, paciência e perdão. O belo é que a paciência do patrão deve servir de modelo ao servo. Jesus, ao inaugurar o reino, não se apresenta como um juiz que vem para discriminar os homens, separando-os por categoria de bons e maus. Ele não exclui ninguém do reino. Todos são convocados, todos podem entrar nele. Por sua atitude durante toda a sua vida, Jesus encarna a paciência divina em relação aos pecadores. Nenhum pecado arranca o homem ao poder misericordioso do Pai. A vontade divina de perdão é ilimitada. Tamanha generosidade e paciência tem certamente um plano de fundo com uma força motriz, um segredo: o amor. Jesus ama aos homens como ele é amado pelo Pai. A universalidade do amor não permite distinções. Ele o ama com vida. O amor que convida e provoca uma perfeita reciprocidade. Para responder generosamente ao amor dado, uma reciprocidade de amor que seja plenamente verdadeira e livre exige tempo. O amor com que os homens são amados por Deus em Jesus Cristo pode ser qualificado como um amor paciente, porque é totalmente respeitoso dos limites e dos ritmos. Esse amor paciente se constrói pouco a pouco. O seu percurso de construção é uma verdadeira aventura espiritual, onde os avanços andam juntos com recuos, e a gratuidade e o doar-se são parceiros constantes do egoísmo e o voltar-se sobre si. Essa paciência amorosa de Jesus se manifesta plenamente na cruz, porque ele ama o homem até quando este está atolado em seu pecado. Mesmo aí o amor é persistente sobre a cruz, manifesta-se vitorioso. Como lembrou alguém, nenhum pecado pode cortar irremediavelmente as pontes de comunicação com a força misericordiosa de Deus. Sendo a igreja o corpo de Cristo, ela tem como missão primeira encarnar entre os homens a paciência de Deus, o divino semeador. Ela não tem como missão separar ou categorizar os homens entre bons e maus. A sua missão verdadeira é aquela que revela a fisionomia de Deus, a verdadeira fisionomia do amor, do seio da igreja que está no mundo. O trigo sempre estará misturado com o joio, e entre essas duas categorias não existe uma clara linha que delimita espaço e terreno.
não temos a capacidade de discernimento que seja correta e segura. A triagem não nos compete. Dentro de nós também coexiste trigos e joio. É preciso muito tempo, o tempo de Deus, para um verdadeiro discernimento, que também esse não compete a nós. Importa sim que sigamos o conselho do sábio de que o justo seja humano, na primeira leitura, ou seja, haja com humanidade para com o seu próximo, e significa despojar-se do velho homem para passar a uma vida nova. Um grande teólogo do século passado nos lembrou que a igreja é aqui na terra e permanecerá até o fim uma comunidade mista. Trigo ainda na palha, arca contendo animais puros e impuros, embarcação cheia de maus passageiros que sempre parece a ponto de levá-lo ao naufrágio. Os pecadores que não a renegam caminham a pertencer-lhe realmente, e sabemos muito bem que eles são a imensa maioria. Sem viverem segundo o Evangelho, ainda creem, entretanto, por meio dela no Evangelho. E esse elo, que certamente não seria suficiente para construir a igreja, é suficiente, mesmo que debilitado quase ao extremo, para que esses pecadores permaneçam seus membros, ainda que enfermos, estéreis, corrompidos ou mortos. A Santa Igreja os conserva com paciência. Quanto aos melhores de seus filhos, também eles estão a caminho da santificação, e sua santidade é sempre precária. Todos têm sempre que se refugiar na malícia do mundo, na misericórdia de Deus. Cada dia essa igreja que nós somos deve dizer sem exceção: perdoai-nos as nossas ofensas. Cada dia ela deve implorar a força e a compaixão de seu Salvador. Cada dia dessa terra é para ela um dia de purificação. Cada dia ela deve lavar sua veste no sangue do Cordeiro, até que seja purificada pelo fogo do céu e consumada em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus nos convida, nesse 16º domingo, a entrar em sintonia com esse Deus, a reconhecer a bondade, a reconhecer a misericórdia de Deus, que nos convida ao crescimento, a participar desse crescimento do reino de Deus. Está aberto para a vivência da paciência, da reconciliação, a busca do perdão. Eis que a Eucaristia que recebemos, saída desse altar, é a prova concreta do seu amor, que não nos obriga, não nos aprisiona, não nos constrange, porque é Ele quem livremente se aprisiona sobre a forma do pão e do vinho, e por seu aprisionar-se nos liberta das nossas amarras, para respondermos com generosidade, a gratuidade, o seu amor. A Eucaristia, abolindo classificações e categorias, se dá a todos os que dela se aproximam com coração reto e purificada intenção. Dá assim distintamente a quem vier a sua presença com as mãos estendidas, porque se estão estendidas, é sinal de que estão vazias de tudo e se eleva para ser preenchida do tudo. Coloquemos, caros irmãos, querida família que nos acompanha atentamente, participando desse grande dia, o dia do Senhor, domingo que é o dia do Senhor, é o dia santo, o dia de resguardar, voltar a nossa vida e oferecer o nosso coração a Deus, para que sejamos reabastecidos, encorajados dessa grande força da presença de Deus na nossa vida, para a gente continuar a vida, mas sentindo assim fortalecidos para vencer todas as dificuldades que nós passamos hoje. Nessa dificuldade, experiência em que todos
precisa ter mais cuidado, mais zelo em relação à pandemia do vírus que se expande em nossa sociedade, para que possamos vencer não só a pandemia do vírus, mas também outras pandemias que vai surgindo, que vai adentrando no lar, na família, na mente e nos corações do nosso povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus.